Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AssistCast, o podcast oficial da Assist Engenharia. Hoje vamos falar por que as construções caem. É isso mesmo, um tema relevante, importante nos dias atuais, devido a diversos desastres e acidentes que temos acompanhado nos noticiários. Eu sou Elaine Araújo. Eu sou Jonathan Dias. Eu sou Luiz Sanches. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Toledo. Bom, antes de mais nada, quero pedir a ajuda de vocês que nos acompanham, está pelo YouTube. Se inscreva no canal, dá um joinha, ativa as notificações para estar sendo avisado sempre que nós postarmos vídeos novos. E se você está nos ouvindo no Spotify, também se inscreva para receber sempre atualizações. Bom, pessoal, estão prontos para esse tema que é bem polêmico e está causando muito medo aí na sociedade devido aos desastres e acidentes que nós acompanhamos com queda de construções? Opa, bora lá. Com certeza. Olha, eu vou começar aqui pegando dados que eu acho muito importante nós falarmos sobre um tema atual, que é o desabamento da laje do shopping de Osasco, que aconteceu recentemente. Então, foi ocorrido no dia 8 de março e eu trouxe aqui alguns dados para que nós possamos discorrer sobre o assunto e explicar por que as construções caem. Mas segura aí que eu vou pegar o histórico que eu levantei para todos os nossos ouvintes entender. Bom, em 1996, ocorreu uma explosão provocada por um vazamento de gás na praça de alimentação desse mesmo shopping, tá? Que ocasionou 42 mortes, infelizmente. Já em 2015, uma forte chuva atingiu Osasco, provocando a queda de uma placa de gesso no teto da praça de alimentação no centro de compras. E agora, dia 8 de março, em 2023, nós tivemos o desabamento da laje do estacionamento. Segundo algumas fontes e informações, o foco da investigação analisa possíveis causas do acidente devido a uma reforma que foi feita no shopping. Bom, importante falar para todo mundo que está aí nos assistindo no YouTube, nos ouvindo no Spotify, que nós não vamos adentrar nesse assunto porque nós não sabemos ainda, não foi feito o laudo pericial, ainda está em análise, mas devido não somente essa construção ter desabado, quanto demais outras, vimos acontecendo muito ultimamente no Brasil, nós vamos discorrer sobre isso e como podemos mitigar com a engenharia esses riscos para a população e para também gestores que trabalham, que atuam na linha de frente da manutenção de hospitais, de prédios, de shoppings e outras edificações, tá? Para fazer um review aqui de tudo que nós vamos falar. Então, nesse episódio, a ideia é trazer as razões por que as edificações elas colapsam e os cuidados que devem ser tomados para que isso possa ser evitado. E eu quero já colocar aqui na mesa uma pergunta breve. Na opinião técnica de todos os engenheiros da mesa, é comum uma edificação cair? Não vamos nem colocar motivos ainda, mas eu quero uma resposta, eu quero ver se todos aqui concordam. É normal uma construção que foi feita com projeto, importante falar, com engenharia, ela vir a cair? Não, não é normal, Elaine. Até porque para termos esses tipos de acontecimento, é necessário de vários elos de uma corrente de fatores irem se fechando para chegar numa fatalidade. Perfeito. É até importante falar, né, que além de não ser nada normal, infelizmente é um fator que está sendo cada vez mais constante, né, no nosso país. Então, nos últimos meses, né, nós vemos diversos acontecimentos, diversas notícias sobre cada vez mais construções que vêm a cair. Sim, e é muito importante discorrer desse tema porque estamos tratando de vidas. Cada vez que nós temos um incidente, como que as pessoas se sentem dentro de suas próprias moradas? Não só moradas, como estabelecimentos comerciais. E vamos falar da situação do shopping. Jonathan, é normal uma edificação cair? Não, não é normal. Como mesmo o Rodrigo falou, até correlacionado com a área da aviação, são vários fatores, né, para poder chegar num caso crítico desse, né? Então a gente pode adentrar, como a gente vai falar, pode ter sido um erro de projeto,
Pode ter sido um erro executivo, ou pode ter sido mesmo um erro de má utilização da edificação, né? Perfeito. O Jonathan já deu um spoiler aí do que nós vamos falar. Então, a intenção com esse assunto que muitas pessoas devem pensar, e acredito, eu vejo pelo menos. Caiu uma edificação. Não vou nem falar a questão do shopping. Caiu uma edificação, uma casa, um muro de contenção. A primeira coisa que eu vejo a sociedade, isso é comum, é falar: quem é o engenheiro? Então, primeira coisa que eu quero levantar aqui, mostrar para quem está nos ouvindo que a edificação, ela não cai somente por conta do engenheiro, pessoal. Existem vários fatores e é isso que nós vamos discorrer hoje para que possamos que a população, não somente a área técnica, não somente os gestores que vão estar ali na linha de frente para fazer uma manutenção, para acompanhar essa edificação, eles analisem. Mas você que analisa como leigo, você ter uma outra visão sobre o porquê que isso acontece, como isso pode ser mitigado, até porque é uma responsabilidade social, quando você conhece os fatores, você também cobrar essa manutenção, vamos falar assim, ou outra coisa que nós vamos discorrer aqui. E abrindo esse ponto, é muito importante citar que quando temos um ocorrido, as pessoas, primeira pergunta, o Galeno falou, quem é o engenheiro? Mas muitas vezes na hora de construir ou executar um serviço, as pessoas não têm essa preocupação de vou chamar um engenheiro ou vou chamar um profissional capacitado ou especializado para tal. Elas simplesmente vão muito pelo custo. E lá na frente pode gerar, né, uma situação que acabe em fatalidades. É importante também pegar e falar dessa questão de cronologia, né, sobre acontecimentos. Vamos pensar na fase inicial da construção. Qual é a fase inicial? Quando está sendo realizado o projeto, né? Então, um dos principais motivos, né, geralmente que acontece, pode ser devido a uma falha de projeto, né, um mau dimensionamento e até às vezes um material utilizado de forma inadequada ou ausência de alguma etapa executiva, né? Fazendo essa analogia também ao shopping, sabemos que onde caiu, né, aquele trecho da estrutura era uma parte de um estacionamento. Se a gente pegar a 6118, que é uma norma técnica voltada a estruturas, todo o trecho sendo estrutural, ele tem que estar predisposto e também resistir a fatores externos. Seja realizada uma manutenção, seja realizada uma impermeabilização, desde que essa estrutura seja bem cuidada. Importante falar, novamente desse caso de Osasco, eu tenho uma nota aqui, uma informação relevante. Segundo fontes CNN, havia um pequeno vazamento no local onde desabou a laje desse estacionamento. Novamente falando que ainda estamos em investigação. Mas vamos pegar essa analogia, tá, para efeito de informação. Um vazamento. Um pequeno vazamento. Isso são fontes da CNN, tá? Exatamente dessa forma. Então, água e estrutura não combina. A estrutura não foi feita para estar recebendo água e infiltrando por dentro dela. Então, água é aquela velha máxima que tem. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É engraçado falar, mas infelizmente a água ela é prejudicial para a estrutura. A estrutura ela tem que estar estanque. Então, ainda não temos informações sobre toda essa situação, mas sabemos que infiltração sim pode derrubar uma estrutura, degrada os sistemas e é lógico, é todo um processo. Isso daí não foi do dia para a noite, se realmente for analisado, entrado em conclusão em perícia, que foi esses os motivos. Ainda vamos verificar isso posteriormente. E até é importante frisar, né, Elaine, como o Luiz acabou de falar, houve uma mudança, né? Houve uma alteração no local onde houve essa queda, né? E essa obra que foi feita não foi feita recentemente, né? Foi feita há um bom tempo atrás, né? Então é mais um fator que vai contribuir para nossas informações aqui. Essa obra, para deixar todo mundo a par, quem não acompanhou, eu acho que foi um assunto que discorreu bastante, mas quem não acompanhou e não viu as reportagens, foi algo que, visualmente olhando, os vídeos que nós recebemos, foi bem rápido. Foi bem rápido, ela caiu e tem algumas informações, algumas fontes falam que estralou a estrutura antes e tinha vazamento e também o pessoal que estava na praça de alimentação começou a filmar. Outra coisa muito importante falar para todos os ouvintes que
Se você ouve algum estralo numa estrutura, não pare para filmar, saia imediatamente. Isso é muito importante, porque é um risco estrutural ali iminente. E as pessoas ficaram filmando e nós não sabemos exatamente se teve esse abalo, ouviu esse estalo. Mas a partir do momento que está ocorrendo, vazando numa estrutura e você escuta algum barulho, a forma correta é você sair o mais rápido possível pelas saídas de emergência. Procure, né, as localizações. Por ser um shopping center, deve ter toda a sinalização de emergência. Por isso é importante nós discorrermos disso. E eu gostaria de que os nossos ouvintes aí, como é o assunto, por que elas caem, como nós podemos evitar, as edificações elas podem cair por alguns fatores, né? E aí eu quero começar a jogar alguns fatores que fazem a estrutura colapsar e nós discorrermos sobre isso. Vou começar com o que você comentou, Jonathan, mudança de uso. Eu queria, Luiz, que você completasse o que uma mudança de uso pode interferir para vir uma estrutura a causar um colapso. Eu vou fazer uma comparação bem simples, né, que geralmente utilizamos aqui na engenharia, que seria voltada à alteração do uso. Ou seja, o prédio ou o comércio, né, foi dimensionado para que seja, sei lá, um supermercado. Tá? Então tem lá as prateleiras, tem lá aqueles produtos, e em determinado tempo esse supermercado para de existir. Tá? Uma edificação que tenha 2 pavimentos, né, um térreo e um primeiro andar. E depois disso passa a ser locado por uma empresa que quer construir, quer realizar sua academia naquele local. Então são colocadas cargas que antes não eram previstas, né, pontuais, porque vão ficar lá naquele local, ou seja, a movimentação de peso de um lugar para o outro é mínima, porém, na maioria do tempo ela vai ficar concentrada. E basicamente aquela movimentação e aquele cálculo foi definido para uma carga muito menor do que está sendo praticada hoje. Comparando, né, esse critério, um supermercado com uma academia e puxando para o item do shopping, tem também fontes, né, o Correio do Povo informou que há vários anos atrás, salvo engano 2015, né, esse mesmo local onde está localizada essa laje que chegou a ruir, né, era uma claraboia, vamos assim dizer, né, entrava a luz natural através daquela determinada área e tinha somente aquele peso, né, aquela carga determinada para essa claraboia. Em determinado momento sofreu uma alteração do uso e passou a ser um estacionamento. Ou seja, aquela estrutura inicial estava sendo contemplada para receber a carga de uma claraboia. Depois aquela estrutura, possivelmente, né, segundo os dados, passou a ser um estacionamento. Ou seja, tem aquela carga, né, da estrutura do concreto, tem a carga da camada, né, de pavimentação e principalmente a carga pontual, né, localizada dos carros que vão ficar sobre ela. Imóvel, então, né? Porque eles andam pelo estacionamento. Exato, em determinado momento vai ser móvel e a gente consegue observar pelo vídeo, os carros estavam concentrados, né? Acho que 3 ou 4 veículos, se eu não me engano. Então, pontuais naquele momento. Pode ser que ao longo do tempo, né, com o vazamento informado pela CNN e também com as cargas pontuais, pode ser um agravante? Pode. Então, muito importante falar, né, para os nossos ouvintes, que a mudança do uso também é um dos principais causadores de colapso, né, de edificações virem a cair. Exatamente. Então, importante até falar, não somente em edificações comerciais, mas se você mora em um condomínio, já aconteceu. Eu ia fazer uma visita num condomínio onde tinha uma edificação, uma área que estava vaga, e a princípio o pessoal queria transformar essa área em uma academia. E pegando o gancho, Luiz, que você comentou, onde vamos ter peso, então muda todo o projeto. Para começar, tem que ter um projeto, um cálculo estrutural para saber quanto aquela carga adicional, se ela aguenta ou se tem que ser feito um reforço. Não é somente lá, agora aqui está vago, eu vou pegar os pesos, dando essa analogia de uma academia, e vou utilizar. Mudança de uso é muito importante, não somente em ambientes residenciais, né, prédios residenciais, mas comerciais. Eu tenho aqui uma sala comercial, vou colocar uma biblioteca. Peraí. Não é assim. Livro pesa muito, então o papel ele pesa muito. Então você tem que ter uma carga ali calculada. E é importante porque muitas vezes o leigo ele pode achar, nossa, mas eu nem tinha pensado nisso. Nós da área técnica pensamos, mas via de regra outras pessoas que não têm esse olhar, eles não pensam. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o uso, sim, ele influencia no colapso de uma estrutura. Aqui em São Paulo mesmo, né, eu vejo que é muito comum o que a gente chama de casas comerciais, né?
uma casa foi construída em determinado momento, 1970, 80. Naquele momento ela era uma casa residencial, né? Posteriormente, ela muda o uso dela, né? Então alguém faz a aquisição daquela casa e transforma em consultório de dentista, algo que, algum momento, eles vão utilizar equipamentos que é um peso muito acima do que aquela estrutura comporta. Então isso entraria como mudança de uso, porque antes ela era uma casa residencial, que você apoiava casa, guarda-roupa, depois daquilo, mesmo sem uma alteração estrutural, um estudo, começa a colocar um equipamento mais pesado. Então isso interfere em toda a edificação, tá? É um belo exemplo esse aí, Jonathan, porque a gente acontece muito de bairro da Vila Mariana, nós que somos aqui de São Paulo, tem muitas casas, você olha por fora, às vezes tem uma placa, um consultório dentista, e tem aquelas, né, tem toda uma tecnologia, não somente dos equipamentos, mas toda a infraestrutura que ela tem que aguentar. Importante falar também que nós estamos falando de colapso, mas quando nós falamos sobre equipamentos, nós temos que pensar em dimensionamento elétrico também, que pode vir a causar um curto-circuito, um incêndio, que acontece muito. Então, não vamos aprofundar nesse episódio nisso, mas só para também mostrar, porque eu lembrei que você falou de equipamentos, e imagina, um consultório médico onde nós temos que ter ali uma climatização maior e os equipamentos, eles vão puxar muito mais energia, não é só ir lá alugar aquela casa e transformar, deixar bonito em um consultório. Então fica aí também uma boa direção para quem está nos ouvindo, que isso é muito importante analisar. E na questão do próprio uso, a própria E6118, ela também cita sobre a análise de estabilidade global da edificação. Perfeito. Então toda mudança de uso, ela vai acarretar impactos nas vigas, nos pilares e na própria fundação. É o conjunto edificação como um todo que tem que ser analisado para garantir a segurança. Então nós falamos de mudança de uso, que é um dos possíveis causas que vão acontecer de uma edificação colapsar. Nós também temos a sobrecarga estrutural. Eu acho que nós até emendamos esse assunto, né? Que nada mais é do que a estrutura receber mais peso do que ela aguenta. Eu acho que eu vou dar até um exemplo claro, que é... Vou colocar uma banheira no meu banheiro, sabe? Apartamento, ou até casa, porque as pessoas pegam a questão do plano de reforma que tem que ser feito em apartamentos, mas e quem mora em casa? 2 pavimentos, não ter esse controle. Então vou lá, meu banheiro é grande, comporta, vou colocar uma banheira de hidromassagem. Ela tem que ser feito um cálculo estrutural, porque a princípio, se ela não foi dimensionada para isso, não é só lá olhar e falar, não, mas eu vejo muita gente falar, mas aqui dá para subir um prédio. Mas de acordo com o quê? Então não vá por essa, olha o tamanho das pilastras, né? Pelo achismo, né? O achismo. Então não confie, porque uma carga pontual, como um exemplo, uma banheira, uma hidromassagem, ela vai exercer exatamente um ponto ali de fragilidade na estrutura que com o tempo ela pode sim vir a colapsar. E é muito comum porque muitas vezes o pessoal, é só uma banheira. Eu só vou trocar o piso e vou pôr um mármore. Pô, mas você está interferindo no uso, isso precisa ser analisado com cuidado e por um profissional especializado. É importante ressaltar que não é qualquer pessoa que pode e deve realizar esse tipo de análise. Sem falar também, né, que, por exemplo, como o Rodrigo falou, na troca de um revestimento, um mármore, ele não vai ficar por um tempo curto lá, né? É um revestimento, então ele vai ficar com um longo tempo. Logo, a edificação ela vai perdendo a sua característica, né, de desempenho por conta desse fator. Com certeza. E até importante, assim, para fechar essa questão de sobrecarga, o problema é não é somente ter a sobrecarga em si. O problema é não ter o profissional que dimensione aquela edificação para sua necessidade, você pegar aquele uso inicial e já alterar sem nenhum acompanhamento. Então, cuidado, para você que é gestor de condomínio, você que seja um simples ouvinte, né, que tenha seu imóvel e queira mudar o uso, contrate o profissional adequado para cada necessidade. Não altere o uso pelo simples achismo, né, como a Elaine também comentou. Tenha o profissional que o acompanhe, que realize as devidas adequações, para que aí sim você possa executar qualquer alteração no seu imóvel. Perfeito. E aí nós temos também, vamos dar mais alguns exemplos do porquê que as edificações elas colapsam. Mas deixa eu fazer uma chamada para os nossos ouvintes. Lembre de ativar o sininho para receber notificações, você que está nos assistindo pelo YouTube.
curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber disso, informação relevante, que não é somente para o pessoal que gerencia uma edificação, ou um gestor, ou alguém que cuida da manutenção. Também você que convive em uma edificação, ou que vai a passeio num shopping, ou qualquer outra situação, nós vamos também dar diretrizes e dicas do que você deve analisar e coisas que pontual, a olho nu do leigo, deve ser visto para uma futuro problema ali que você pode ver que a edificação pode estar dando indício, tá? Nós vamos falar isso depois. Mas vamos continuar falando também que, além desses dois fatores, que é o mudança de uso e sobrecarga da estrutura, também pode acontecer o colapso da estrutura por erro de projeto ou execução. Então, isso é muito importante falar. Que é o que mais as pessoas associam, os leigos, eu vejo muito que, caiu, cadê o engenheiro? Então, eles estão associando a erro de projeto e execução. Mas nós temos muito mais do que isso. Mas também pode acontecer. Então, inclusive, uma mudança de uso, voltando ao que nós estamos falando aqui como tema central, dando esse exemplo da laje que caiu de Osasco, do shopping de Osasco, recentemente, nós temos que pensar o seguinte: teve mudança de uso, só para a gente construir uma narrativa, tá? Vamos ver se vocês concordam aqui. Teve mudança de uso, vai ser analisado. Se era uma claraboia, virou um estacionamento. Ok. Tem informações de que teve um vazamento, está tendo um vazamento, então nós vamos falar aqui sobre manutenção, é o próximo tópico depois desse. Teve também uma questão tem uma carga pontual ali, que o Luiz falou, os carros, então, além do uso, teve uma mudança de carga, e aí tudo bem, teve isso, era uma claraboia, só que agora é um estacionamento de uma garagem de carros. Foi feito o projeto para estar fazendo essa alteração, aí entraria aqui, erro de projeto e execução. Não sabemos, tá? Isso não é de forma alguma, a gente está colocando hipóteses que podem estar ocorrendo com todas as informações que nós temos. Mas foi feito o projeto, isso tem que ser investigado. Se foi seguido o projeto foi dimensionado correto, então são várias etapas para a gente chegar em um consenso aqui. Até para todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo entender como que é a análise técnica. Porque parece que é simples, né? A culpa ali foi o projeto, foi a execução. E se foi seguido o projeto, teve algum processo de execução? Então, tudo isso são fatores. Então, eu queria que a gente discorresse sobre isso, para que as pessoas também analisem que não é somente você contratar a mão de obra para ir lá executar. Tem que ser feito um projeto e tem que ter um acompanhamento e uma fiscalização se está correndo a execução conforme o que ela foi projetada. Perfeito, Elaine. É muito importante comentar que nessa questão de projeto, nós temos diversas normativas empregadas no mercado. Nós temos normas para estrutura de concreto, normas para ação do vento a serem consideradas na edificação, normas de cargas variáveis para uso. Então, diversos contextos e cenários a qual a edificação vai estar submetida que precisam ser analisados para garantir a eficiência do projeto. E na questão de construção, nós também temos controle tecnológico de concreto para manter o controle se todos os caminhões, exemplo, que chegam na obra estão atingindo a resistência determinada no projeto, o acompanhamento de obra, como a Elaine comentou, está sendo concretado direito? Está sendo lançado o concreto dentro da estrutura a uma distância que não vai causar segregação? Está sendo feito o acompanhamento do tipo de vergalhão que está sendo utilizado? Se vai ser usado o CA50, que tem as rugosidades, ou se está sendo... se mandaram o lote errado, está usando o CA60 que é liso, isso vai prejudicar na aderência do concreto com o vergalhão. Tem diversos... É muito importante, é um ponto extremamente, na atualidade, muito importante, acompanhar como está sendo feita essa execução. Porque eu vou até complementar para quem está nos ouvindo que não seja da área técnica. Toda essa parte aí discorrida por você, Toledo, é uma análise que nós, engenheiros, vamos fazer para o gestor que nos contrata. Então, olha as informações técnicas que você passou. E então, o gestor, você tem aí, administra um shopping, administra qualquer negócio. Você precisa, ao contratar uma empresa, que seja uma empresa de execução, você ter alguém para lhe assessorar com olhar técnico de engenharia, para ser seus olhos ali, para ver se aquilo está sendo seguido. Porque o leigo ele não vai conseguir analisar o projeto e saber se está sendo feito da forma correta. Tá? Esse é o primeiro ponto. E além da estrutura, eu vou colocar outro ponto, que é o projeto de impermeabilização, porque muitas vezes a pessoa acha, vou fazer o projeto estrutural, mas tem que ter compatibilização de projetos aí.
Novamente, nós vamos falar de água e pegando essa situação da informação que teve um possível vazamento, nós não sabemos ainda ao certo e onde foi que começou, mas sabemos que é uma laje externa, ou seja, sujeita à água da chuva. Então, isso nós podemos afirmar, nós vimos na imagem. Então, se não está feita a impermeabilização corretamente, ou não foi projetado, ou, além disso, ela foi, só que a vida útil dela foi embora, que nós podemos falar sobre isso, isso entra em um item de manutenção. Luiz, eu queria que você comentasse se tem mais alguma questão também para falar sobre essa parte de erro de projeto e execução. E aí eu queria entrar no próximo tópico, que para mim é um dos mais relevantes, que é a questão da manutenção. Atrelado até a questão, né, de projeto e execução, tem um fator muito importante que o Toledo levantou, que são os materiais. Então não adianta ter um projeto adequado, a execução adequada com o material errado. Puxando até o gancho também da Elaine, nós sabemos que é uma estrutura exposta e que precisa de uma impermeabilização. Houve ou não houve compatibilização de projetos? Não sabemos. Então, atrelado a isso, o que pode garantir, né, uma maior vida útil, conforme a Elaine também mencionou, da construção? A manutenção. Então, Luiz, Jonathan, Toledo, Elaine, o que seria, né, deveria ter sido executado, ou na ótica, né, de Luxcom e assistir engenharia, o que vocês recomendam, né, para as construções em si, que já sejam tanto na fase inicial, quanto já tenham uma idade avançada de construção, para que haja uma maior vida útil, ou seja, uma maior longevidade dessa construção, e, em consequência também, para que o custo seja retardado, né, reduzido em questões de manutenção. Perfeita essa pergunta, tá? Vamos pegar o caso do shopping? Perfeito. Porque é o que nós estamos comentando, mas que isso sirva para prédios residenciais, comerciais, casas, para tudo. Qualquer imóvel, qualquer edificação, depois de pronta, ela precisa ter um plano de manutenção. Como tudo na vida, nós precisamos manter depois de pronto. O que no caso do shopping deveria ou deve, nós não sabemos, porque nós, novamente falando, imaginamos aqui qual que é o correto, tá? É o shopping, a administração, ter um especialista para auxiliar na gestão de manutenção e reforma de tudo do shopping. Fazer inspeções para analisar como está a estrutura. Nós temos um histórico aqui de vários incidentes que ocorreram no shopping. Então, não é a primeira vez. Como está sendo feito desde esses iniciais acontecimentos essa manutenção? E não só uma manutenção corretiva depois que acontece com o vazamento. Uma manutenção preventiva com especialistas, como todos nós aqui na mesa fazemos e trabalhamos e assessoramos com inspeções, com assessoria técnica para plano de reforma, gestão de reforma, fiscalização de obras nas edificações, precisa ter um profissional técnico especializado com um olhar de patologia para as edificações. Não é olhar e falar, não, peraí, não estou vendo nada. É analisar tecnicamente, é auditar projetos. A edificação é mais antiga, teve uma alteração de uso, abaixo disso daqui está sofrendo infiltração, sabemos que tem forro de gesso. O forro de gesso, ele cobre a infiltração que vai pela laje. Mas então tem que ser feita uma análise no piso. Um engenheiro especialista, todos nós aqui fazendo inspeção, nós vamos analisar isso. Espera aí, tem fissuras no piso? Tem mostrando que a água está entrando aqui? Tem vegetação ali naquele piso que mostra que a água já está percolando na estrutura? Mas quando eu olho na parte abaixo, que é o gesso, ainda não chegou. Mas a camada da laje da estrutura ainda não mostrou. Mas quando for mostrar, não pode ser tarde, igual quando nós vimos na imagem, que já estava descendo muita água. Então, isso é a inspeção, é a análise preventiva. Nós temos que prever esses acontecimentos. E só sendo especialistas, nós vamos conseguir prever para falar, olha, vamos fazer uma análise, vamos abrir esse forro para ver se a água já chegou aqui. Então, é muito importante ter esse olhar de manutenção, e a manutenção é um dos casos mais negligenciados hoje. Perfeito. E até a questão do conceito de manutenção preditiva no caso de edificações de grande porte, que seria analisar como está o desempenho da edificação, prever cenários futuros e antecipar as manutenções para problemas que possam vir a ocorrer, cada vez mais reduzindo o custo e aumentando a segurança das edificações. Exato. Eu vou até fazer uma timeline, para quem que nos assiste fique um pouco mais claro também, de diferenciar quando é um erro executivo
quando é um erro de manutenção e quando é um erro de projeto, tá? Uma suposição, vamos supor que durante a construção de um prédio, um construtor, um calculista, diga que um determinado pilar, uma determinada viga, precisa ter uma resistência X. Tá. É feita a construção, tem algum problema, só que ele não calculou por algum motivo que teria, sei lá, alguma sobrecarga, algum equipamento que estaria ali em cima. Erro de projeto, porque ele calculou de forma errada. Isso seria um erro de projeto. Caso Erro- ele não... Vou dar um exemplo para deixar mais claro. Caso, sei lá, ele pensou que... Vou dar um exemplo Uma até... condensadora. não previu que seria um local onde teriam equipamentos. Exatamente. Até a compatibilização. O calculista, ele precisa saber qual é o uso acima disso e tudo, o que vai ser, onde vai ser dimensionado, por exemplo, um reservatório, né? Exatamente. Aonde o reservatório vai estar alocado para ele dimensionar isso daí, só para ficar mais claro também. Exatamente. Então, num caso desse, se ele tivesse calculado de forma errada, né, a resistência do concreto que fosse utilizado, seria erro de projeto. Uma outra hipótese, né, o engenheiro calculou corretamente, passou para a parte executiva, ou seja, a parte que vai fazer em si, né, concretar, fazer a estrutura. Se porventura o projetista passou um concreto de 50 MPa e na hora da construção foi feito com 25 MPa, já há uma diferença, porque MPa é resistência do concreto, não foi seguido de acordo com o projetista. Erro de execução. E agora, por último, erro de manutenção. Os dois outros casos foram seguidos corretamente, o projeto foi feito corretamente, execução corretamente. Só que vamos imaginar uma laje de uma cobertura, na qual não é feito, a vida útil da impermeabilização acabou indo embora, e não é feito a manutenção deste item. A incidência de chuva vai acabar gerando uma perda de resistência dessa laje. Então aí já entraria como um problema de manutenção, e não como dos outros dois citados. E é Muito importante bom. citar que não é só uma questão de terminou a vida útil da permeabilização, vamos refazer. Não, são as manutenções periódicas para fazer o acompanhamento de como está a funcionalidade desse sistema. Está atendendo às necessidades? Está ainda estanque, está com a proteção mecânica, está tendo sinais de infiltração na parte inferior dessa laje. Toda uma análise. A manutenção ela não entra quando está tendo um problema, ela entra antes de acontecer o problema. E, desculpa, não, pode complementar que eu tenho uma coisa para falar. Não, até em paralelo, né, com o que o Jonathan e o Toledo falou sobre as questões de manutenção, tem a manutenção preditiva, né, que o Toledo comentou, ou seja, é uma manutenção programável, né, que a gente levanta hipóteses para que sejam, vamos dizer assim, solucionadas antes que elas aconteçam, ou seja, prevê um evento, uma chuva, uma deterioração acima do esperado e faz essa manutenção a mais, vamos assim dizer, do que o esperado para que ela possa ter uma menor degradação. E a preventiva, né? Ou seja, tem uma programação a cada 3 meses, 4, 5 meses, que seja feito o acompanhamento de determinado item e ele é realizado. Então, se a gente deixa de realizar qualquer que seja a manutenção e passa para uma corretiva, ou conforme, né, CNN comentou, que haviam infiltrações a determinado tempo e que ela estava sendo, vamos dizer assim, negligenciada de certa forma porque estavam tentando resolver ainda. Então, se essa manutenção passa aí muito, né, daquele tempo, consequentemente quem sofre é a estrutura. Conforme a Helene também disse, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma realidade, né, nas edificações. Exato. Eu gostaria de comentar também que, para quem está nos assistindo, todos aqui trabalhamos com essa área de prevenção através de inspeções. Hoje, nós aqui na Assiste Engenharia, tanto com a Luxcom Engenharia, com o Luiz, nós fazemos inspeções em edificações de grande porte. Não vou falar, lógico, as edificações que nós fazemos, mas grandes complexos. Shopping, hipermercados, prédios residenciais, comerciais, para analisar toda essa situação e como está a preventiva e a preditiva, para auxiliar a tomada de decisão desde como que está aquela situação, qual o grau de risco da edificação e do entorno dela, porque não é só a edificação como um todo, mas ela está em uma encosta, tem algum talude ali que pode estar sofrendo alguma situação que pode vir a ter um desabamento também, não somente na estrutura, mas no entorno dela.
E também uma análise de custos para o próximo ano, porque se você faz uma inspeção, uma análise de risco na edificação, para saber como que isso tá, como que ela tá, você consegue prever custos para definir no próximo ano o que é prioridade para você manter aquela estrutura íntegra. Então, conte conosco para qualquer informação ou se você precisa realizar uma inspeção na sua estrutura. Nós analisamos toda a parte estrutural, desde análise também de permeabilização, análise de projetos e também fiscalização, caso você queira mudar o uso da sua edificação e precise de uma assessoria técnica para essa área. Então, acho importante mostrar também, porque muitas pessoas olham e falam, mas não tinha pensado nisso, né? Um shopping center. Imagina a complexidade que é não somente estrutural, mas de itens elétricos, hidráulicos, máquinas e equipamentos que tem para funcionar. Então, outro item que também pode fazer uma edificação colapsar, além de que nós vamos falar, é essa compatibilização entre estrutura elétrica, hidráulica, tudo isso precisa ser previsto. Então, quando você muda o uso, por exemplo, dando um exemplo de um consultório, você pode mexer na infraestrutura, furar uma viga para passar uma parte hidráulica que não foi prevista, que também seria um erro de execução. Então, tudo isso está muito linkado. E, além disso, temos também os desastres naturais, porque acho isso muito importante falar, como um caso de alagamento. Aqui em São Paulo, né, que é a região que nós estamos, nós vemos muito quando o índice, né, começa a chover muito, muitas áreas alagam. A gente tem um problema sério aqui. Porque as coisas mudaram no decorrer dos anos. Hoje, então, tempos atrás foi previsto uma situação ali pluviométrica e hoje mudou totalmente. São desastres naturais, vamos pensar, que as coisas mudam, né? Então, isso tem que ser revisto. Só que também é previsto isso daí. Então, tem que ser feita uma melhoria pública, no meu ponto de vista, que não é a curto prazo, ela tem que ser revista para que isso possa ser mitigado, tanto com as questões de deslizamentos, que também foi um caso sério que ocorreu. Eu acho que a gente poderia comentar um pouco sobre isso para fechar o nosso episódio de hoje, para também o pessoal saber que as edificações elas caem por motivos diversos, não é somente um. Então, para dar uma visão geral para o nosso ouvinte, tomar cuidado, que tudo isso que nós estamos falando podem sim favorecer que uma estrutura ela venha colapsar. É importante citar, o IBGE ele tem um acompanhamento desde 1978 até 2022, que foi o último emitido, sobre o número de acidentes e mortes por deslizamentos. E isso anda muito em paralelo com o comentário da Elaine. Por quê? O crescimento urbano é uma curva muito exponencial, enquanto o desenvolvimento da infraestrutura não é tão exponencial. Não acompanha. Exatamente. E esse fato a longo prazo, então no caso dos alagamentos, aumentou exponencialmente o número de acidentes e mortes. Por exemplo, ano passado nós tivemos um número superior a 1.000 mortes por deslizamentos de terra, que acarretaram derrubando edificações, acarretou soterramento de pessoas, e é uma notícia muito triste, porque são famílias, são vidas, e não tem um contexto que favoreça a longevidade das construções. O desenvolvimento urbano não favorece. Eu gostaria só de deixar um adendo também, que nós não vamos nem entrar, aprofundar nisso, é uma situação complexa, que tem que ter órgãos públicos envolvidos e também as autoconstruções. As pessoas constroem numa situação que, infelizmente, está ali na beira de um talude, que nós, da área técnica, vemos que aquilo ali pode colapsar, por uma situação pública também. Então, é lógico, é um assunto para um outro podcast, mas só também deixar claro que, infelizmente, nós temos que respeitar também a natureza, né? Sim. Porque é desmatamento, é muitas coisas acontecendo. Então, nós, como seres humanos, temos que, sempre que possível, conscientizar a população disso. Lembrando até quem está invadindo, somos nós, né? A natureza, quem está alterando, né, aquela condição original é o humano. Então, até como a Elaine comentou, né, independente se é uma área mais carente ou não, vemos deslizamentos da mesma forma, como foi o caso no litoral norte, né? Então, áreas mais carentes e áreas mais favorecidas, ambas sofreram com o mesmo intuito. Mas, por quê? Não foi devido somente a erro de projeto, não foi porque construiu de forma inadequada, mas sim um fator climático e externo. Então, principalmente, o que estamos enfrentando é devido à mudança natural, a não estar respeitando também
as condições da mãe natureza. E a partir do momento que nós fazemos, que existe essa intervenção, a água vai fazer seu próprio caminho. Exato. Fechado. Bom, gostei muito desse episódio. Acho que nós trouxemos assuntos bem dinâmicos para os nossos ouvintes. Vamos ficando por aqui por hoje. Traremos mais assuntos. Espero que este assunto tenha esclarecido alguns pontos e que as edificações elas são projetadas para ter durabilidade, se ela é feita com projeto, com equipe técnica qualificada, com uma boa execução e com uma correta manutenção. São vários fatores que acarretam a queda de uma edificação. Não somente projeto, não somente execução. O uso, falhas estruturais podem acontecer sim, mas tudo isso pode comprometer a segurança se você também não fizer uma correta manutenção de sistemas. Nós, como seres humanos, depois de conceber uma estrutura, temos que cuidar dela. Então fica aí uma informação. Analise se você mora em um prédio. Analise visualmente se você, por onde você anda, se você vê aquela infiltração naquela laje, naquele pilar, aquela fissura, tá com uma coloração diferente, cobre a manutenção, porque nós, como cidadãos, precisamos mostrar que estamos de olho também. É a segurança nossa e da nossa família. Então, é muito importante conscientizar todos. Eu gostei muito desse episódio, vamos ficando por aqui, informações relevantes. E também não esqueça de ativar o sininho, curtir, comentar se ficou alguma dúvida, se você está pelo YouTube nos assistindo e pelo Spotify, se está nos ouvindo também, siga para conseguir receber conteúdo sempre que nós divulgarmos relacionados à patologia das construções, engenharia condominial, falando sobre edificações, cuidados, manutenção. Estaremos aqui mais vezes falando para vocês. Obrigada por esse episódio, nos vemos numa próxima. Obrigado a todos. Até mais. Tchau.